Isso aí, pessoal. Voltando para a segunda parte, aí com a doutora Flávia, excelente profissional, né? E com informações pontuais para a gente aí, muito bom mesmo, sabe? Tá, tem coisa pontual que eu preciso tratar com ela novamente, por isso que eu peço a atenção de vocês aí mais alguns minutos, porque são temas aqui que não podemos deixar de estar ouvindo, certo? Obrigado para vocês que estão voltando aí. Tenho certeza que está sendo muito proveitoso para mim. Nossa, como mensurar o valor dessa live está tendo para a minha vida pessoal e imagino para vocês também, certo? Ela voltando aí. Isso, É, doutora, obrigado, viu? Ó, de nada, de o nada. pessoal está aqui, está elogiando bastante, porque é um tema que é Obrigada. um conflito. Eu sabia que era um conflito grande na nossa realidade. E muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Eu falei com eles aqui agora, antes de você entrar, que não tem preço isso que você está passando para a gente aqui, tá? Muito Ai, eu obrigado mesmo. agradeço. Espero contribuir com todo mundo. Pois é, que ótimo, viu? Olha só, você estava batendo num ponto ali de que a dor não é óssea. E nós somos de um tempo que dor de crescimento. Bom, no meu tempo eu não senti dor de crescimento. Ou eu senti e fingi que não está acontecendo nada para não ficar de fora das peladas. Então eu não consigo identificar que eu sofri com isso. Mas tem garotos que sentem bastante e tem garotos que não sentem. Isso vai do organismo do garoto? Isso vai do organismo e também vai, igual eu falei, assim, a nossa prática antigamente, ela não era igual à prática de hoje. Hoje a gente tem uma sobrecarga muito grande nas crianças muito precoces. Então, por isso que a gente também vê isso com mais frequência, né? Antigamente a gente via os meninos, a gente só corria, mas a gente corria e parava, né? Então, assim, a gente parava, cansei e parei. Eu brincava ali de queimada na rua. Então, assim, as atividades mudaram. E os meninos começaram a se especializar de forma muito precoce. Então, tornou-se mais comum a gente ter a dor do crescimento. Então, você não observou, eu também não observei, não lembro de nada disso, não lembro de sentir nada disso, e não lembro também de ter história de colegas minhas que praticavam esporte comigo que sentiram isso. Bom, o que a gente fala é o seguinte, ela não tem uma definição clara, né? Então, é muito importante a gente saber, assim, a gente não vai colocar uma coisa pontual, assim, eu sinto exatamente ali, tá num lugar certinho essa dor. É uma dor que eu sinto assim, ai, a minha coxa tá doendo, atrás do meu joelho tá doendo, a minha panturrilha tá doendo. É isso que eu vou apontar. A criança vai apontar um lugar de dor que a gente vai pensar no músculo e não dentro de uma articulação. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter muita certeza, tá? Ela não é intraarticular. Segunda coisa, não dá febre, não dá edema e não dá sinal inflamatório. Ou seja, não fica vermelho o lugar. Porque se tiver esses sinais, a gente vai pensar em situações reumáticas, tá? Então, assim, não tem esses sinais. Obviamente que a gente vai procurar o médico depois que a gente tatear essa dor. Não é porque apareceu essa dor hoje, amanhã eu tenho que ir no médico. Não, vamos tatear essa dor. Peraí, ele fez uma atividade física e aí ele realmente começou a apresentar no final do dia uma dor que tem sido constante. Então, ó, sempre ao final do dia essa dor está aparecendo. Segundo, ela sempre nos membros inferiores. Terceiro, não está dentro de uma articulação e não tem sinal inflamatório. Quarto, às vezes limita ele de fazer uma atividade, ele fica mais choroso. Então, assim, vou acolher essa criança, vou fazer massagem nessa criança, sempre vindo principalmente dos pés para a região central. Fiz isso, acolhi essa criança, começo a conversar, começo a trazer essa criança para próximo, começo a brincar com essa criança, começo a fazer daquele momento de aproximação lúdico. E aí eu vou Esse é tentar o momento que ela é criança, né, doutor? Não é o atleta, né? exatamente. É o carinho, é Exatamente. abraçar. Exatamente. E aí eu vou começar a entender essa criança, né? Acolher essa criança e vejo como que essa criança vai responder. Respondeu bem, respondeu legal, o dia seguinte às vezes melhorou. Essa dor pode ser que retorne e você vai fazer as mesmas coisas e aí você vai tateando. Significa que eu preciso fazer alguma intervenção? Se ela se tornar uma dor contínua, ou seja,
ela está tendo tá voltando muitas vezes, vão lá fazer uns exames laboratoriais. Então, vão lá no médico, aí eu já chego no médico e falo, olha, essa dor, ela está tendo uma característica mais à tarde, mais no finalzinho da tarde, início da noite, sempre depois que ele pratica uma atividade física, ela é sempre no membro inferior, pode ser unilateral ou bilateral. Ela, para mim, né, assim, agora que ela tem um pouquinho mais de entendimento, para mim ela está parecendo mesmo uma dor de crescimento, mas assim, gostaria que a gente fizesse toda a exclusão de outros diagnósticos para a gente chegar a ser a dor do crescimento mesmo. Aí ele vai pedir, às vezes, um raio-x para ver se não tem uma fratura por estresse, né? Vai pedir ali os exames laboratoriais. Normalmente os exames não dão nenhuma alteração. Às vezes pode ter um processozinho assim de uma leucosezinha, sabe? Mas não é essa a característica dos exames. Normalmente não tem alteração dos exames laboratoriais. Bom, fiz isto, investiguei, fiquei mais tranquilo, posso saber que ela vai voltar. Ela pode voltar. Então, eu tenho que sempre ter isso. Isso tem que ser um diálogo dentro de casa. Tem que ser um diálogo na própria escolinha que estiver fazendo atividade física, né? E aí esse diálogo fala, olha, ele está tendo a dor do crescimento, essa dor está acontecendo dessa forma. Então, assim, por favor, me avise, me contextualize quando acontecer, né? Ela não tem característica de impacto, de pancada, não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, a gente vai tateando. Então, o mais importante da dor do crescimento é entender a criança, tatear essa dor e acolher a criança. Porque aí a gente vai conseguir ter essa aproximação e evolução desse cenário, né? Perfeito, doutor, perfeito. Ó, um exemplo com o meu filho aqui, as dores deles vinha sempre às 10 da noite, mais ou menos. Era sempre no horário de dormir. E vinha aquelas dores sempre por trás do joelho, na posterior. Só que eu soube um tempo em que a dor do crescimento ela era óssea. A gente atribuía ela a dor óssea. E agora a senhora falando que é uma dor muscular, a gente vai começando a ver. Por quê? Ele sente muito na parte posterior da coxa e ela vai mudando. Desce para o joelho, já teve na inserção do tendão de Aquiles, né? E eu tive um problema com ele quando ele tinha 9 anos, e esse problema, o que acontecia com ele? Ele jogava futsal e futebol. E eu comecei a atribuir que as dores de calcanhar dele seria por causa do futsal. Que o chão mais duro, o impacto maior, e ele sempre teve um desenvolvimento muito precoce. Então eu acabei afastando ele do futsal por causa dessas dores, entendeu? E no campo ele já começou a ter uma resposta melhor, diminuíram as dores, mas vira e mexe nesses períodos que a senhora bateu aí, elas voltavam. Voltava e a gente entrava naquele conflito. E agora de novo, na coxa, no joelho, E de repente o que aconteceu comigo pode ter acontecido com outros pais também. Né? Em alguns momentos a gente ser até rude com a criança, de falar assim, para de frescura, vamos lá. Porque para o menino não desanimar de treinar, não começar a associar que o esporte gera dor, porque a criança não quer sentir dor. Entendeu? Um atleta, assim, 14, 15 anos, ele já tem a consciência da dor. Eu preciso lidar com a dor. Mas a criança, ela quer se divertir. Então, num ambiente que gera dor, isso é desestimulante para ela. Ela não vai querer continuar. E a gente fica naquele conflito, não, vamos lá, é normal. E isso, várias vezes eu fui rude com meu filho. E aí faltou aquele abraço, faltou aquele cuidado. Então eu sei que ele está me vendo agora. Meu filho, me perdoa, meu filho. Não, você não sabe como está doendo em mim. Estou tomando uma facada no peito agora. Mas é porque, assim, muitas vezes não é só a questão da gente não acolher a criança. É que a gente também tá colocando essa criança também com overuse, né? Então, assim, às vezes você tirou do salão, às vezes o salão nem era por causa do contato, porque ele pulava muito menos do que ele pula, às vezes, no campo, né? Às vezes, pela própria a questão da modalidade, está sendo mais uma modalidade, mais um treinamento, mais um excesso de carga, né? Para esse menino, para essa criança, né? Então, assim, a gente dosar a carga dessa criança, a gente conseguir dosar a carga dessa criança, que é o essencial, e acolher essa criança dentro do universo.
para ver a satisfação dela, se ela está conseguindo mesmo executar todas as tarefas que precisam ser executadas daquela atividade física e no contexto dela geral. Porque, às vezes, o excesso, por exemplo, de atividade desportiva vai atrapalhar no contexto da escola. Então, assim, tudo isso tem que ser muito equilibrado, né? E, doutora, uma realidade de alguns garotos nossos, que principalmente do sub-11, é que eles também praticam futsal. A senhora acha que isso é um agravante? Essa interação de modalidade? Não, pelo contrário. Eu acho que qualifica muito as crianças, né? Assim, Sim. tecnicamente, o futsal traz muito mais técnica para essas crianças, qualifica muito as crianças. Eu sou ferrenha aí de incentivar isso, né? E joguei futsal, assim, 15 anos de futsal, então, assim, eu amo futsal, eu acho que ajuda muito. E é uma fase em que a gente não tem que ficar muito preocupado com essa questão da criança de fazer escolha determinante, sabe? É uma fase que ela tem que se aprimorar, tem que gostar, mas sem ter uma sobrecarga muito grande, né? E aí eu vi aí, ó, que entrou também o Túlio, entrou a Michael Jackson aí, ó, Michael, entrou o Opa, obrigado, doutorão pessoal. aí. Todo mundo fizeram uma pergunta aqui se a criança pode estar usando a dor do crescimento também com a questão para manifestar questões psicológicas. Sim, né? Uma das grandes características dessa dor do crescimento tem a ver, tem esse viés psicológico, que a gente tem que identificar sim, né? E às vezes a gente não tem habilidade para isso, aí precisa mesmo um psicólogo infantil para poder tentar descrever isso para a gente, que às vezes a gente, enquanto pais, não está conseguindo ter esse olhar, né? Principalmente, eu acho que quando eu falo dos meus pequenininhos aqui, que a gente tenta ao máximo deixar eles muito soltos, porque essa tendência que quando a gente trabalha com futebol, da gente querer que o filho ganhe, se vença no futebol, é muito natural, assim, é natural nosso. Mas não quer dizer que vai ser o que eles vão manifestar, né? E pode ser que seja igual o Jorginho mesmo, um grande talento, um menino que vai sim ter um grande futuro. Mas a gente tem que dosar e tem que ir administrando isso com a criança. E o importante só disso aí é a relação do repouso, né, doutor? Às vezes a criança ela pode ter esse número de atividades, mas que ela respeite o repouso, né? Porque, Exato. igual, tem criança que faz um treino de manhã, à noite ele vai fazer um outro treino de outra modalidade e depois volta para o campo com menos de 12 horas. E é impossível o garoto resistir. Ele pode suportar um tempo, mas depois o overuse dele é evidente. Né? E quando a gente fala do adulto, que a gente faz controle de carga, né? Para criança também é a mesma coisa, né? Então, assim, se isso aí está gerando um desconforto muito grande para a criança, de muita dor muscular, de treino mesmo, de repente a gente está gerando um excesso de carga nessa criança aí, que vai trazer alguma repercussão negativa para o próprio treinamento dessa criança. Então, a gente conseguir alinhar isso, sabe? Assim, eu acho que é muito importante, enquanto pais, né? Os pais saberem acolher e saber que estar ao lado da criança naquela modalidade que ela pratica é importante, tentar entender o cenário, enquanto educadores também entender a criança que tem as fases de evolução e que nosso universo de hoje é muito diferente da nossa época, que nós, enquanto atletas, a gente tinha que fazer muito, treinava tudo, fazia tudo, mas a gente não tinha tanta distração quanto a gente tem hoje. Então, a gente não tinha tanta sobrecarga quanto a gente tem hoje de informação. E, ao mesmo tempo, a gente também, para chegar num cenário profissional, a gente não tinha tanta oportunidade de mostrar o nosso trabalho como a gente tem hoje. Então, não precisem ficar desesperados. Porque se meu filho não tiver numa escolinha X, Y, Z, ele não vai ser identificado por um grande clube. Não, ele vai ser identificado por um grande clube, sim. Obviamente que o treinamento, né, vocês educadores físicos sabem falar muito bem sobre isso, né, assim, são as pessoas capazes de falar sobre isso. O treinamento vai gerar um aperfeiçoamento, né, neural do indivíduo, neuromuscular, né, desse indivíduo, e esse aprimoramento vai fazer com que ele seja cada vez mais qualificado. Além disso, tem o fator genético, tem essa genética, tem a questão da criança gostar da modalidade que ela pratica. Então, tudo isso é um conjunto. E a gente não pode olhar isoladamente. A dor do crescimento, da mesma forma que eu falo que ela o diagnóstico dela é por exclusão, é uma exclusão dos outros fatores que estão nesse contexto, né? Para a gente poder ver
se isso realmente, assim, tem alguma doença reumática, tem algum pai, por exemplo, em casa que está deprimido, que aí a criança está se manifestando psicologicamente, né? Tem essa questão psicológica da própria criança, não está satisfeito com a modalidade que pratica. Então, tudo isso aí a gente precisa colocar dentro desse pacote que a gente vai tentar definir. E essa questão da carga também, entre as questões fisiológicas, né, doutor? Principalmente em relação ao desenvolvimento, ao crescimento do atleta, né? Porque Exato. quando você entra numa sobrecarga, o osso ele não estica, né? Ele engrossa. Então, é uma reação do organismo, né? Na verdade, assim, o que nós temos que falar sobre a carga de treino, que esse overuse, tanto da gente fazer com que a criança também, às vezes, ela não cresça o que ela deveria crescer, assim, né? Nessa expressão que você quis usar, assim, de uma forma mais leiga, mas é que também esse overuse, a gente tem que ter todo um complemento para essa criança, né? A Janaína aí, ó, que nutricionista, minha amiga aí que entrou, vai falar muito Obrigado, melhor Janaína. também disso. Então, assim, a gente tem que ter todo o aporte para essa criança. O aporte nutricional dessa criança, a gente tem que ter o aporte psicológico para essa criança para que o desenvolvimento dela seja adequado. O desenvolvimento dela não será adequado se é como se fosse uma cadeira. Eu estou ali com a cadeira, os pés da cadeira estão todos firmes no chão. Se eu tirei um pé ali, um pé descompensou, ela vai balançar. Se eu tirar dois, ela vai cair. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tentar entender que precisa do equilíbrio de todos os lados. Então, o tema é um tema muito, muito importante, porque cada vez mais expressivo, isso a gente vê mais nas crianças, né? Mas muito também pela nossa lógica, né? Igual ele está falando, esse aporte do carinho familiar, né? Então, assim, é a nossa lógica mesmo. Hoje nós estamos num mundo que a gente é a rede social, é todo mundo no celular o tempo inteiro. Essa coisa do acolher a criança fica muito de lado. Às vezes a gente não está conseguindo mesmo observar a criança, coisa que às vezes os pais nossos tiveram oportunidade de ir, levar a gente no treino, muitas vezes os pais não conseguem levar, terceirizam as atividades, né? Então, tudo isso está nesse contexto do que a gente vive hoje. Então, primeiro, como eu disse, identificou uma dor do crescimento, não é ir correndo para o médico. É primeiro tatear essa dor para tentar trazer informações para o médico que sejam informações importantes para fazer o diagnóstico diferencial, que é um diagnóstico por exclusão. Então, eu vou lá e vou investigar se tem alguma doença, algum outro problema, não identifiquei nenhum problema, consegui tatear esse quadro e eu vou lá e faço o diagnóstico de uma dor. Então, em termos de tratamento, então, a senhora aconselha a massagem com aquelas pomadas aí milagrosas que a gente conhece aí? Essas pomadas que a gente essas coisas que a gente usa no campo, que de repente o menino até levanta, né? Não, na verdade, assim, o primeiro eu acho que é o afeto, né? Isso aí, a primeira coisa é o afeto. Essa massagem, ela funciona muito bem para, né, para criança em especial. Então, a gente sempre pensar nesse direcionamento dessa massagem, de ter as técnicas, não é machucar a criança, não é fazer nada grosseiro, mas assim, da gente fazer isso com que a criança se sinta confortável, né? Então, eu faço essas massagens, evitar a medicação, acho que principalmente, assim, tem algumas medicações que elas fazem efeito, fazem, mas eu nem gosto de falar. Porque se fala, começa uma automedicação, né? Então, assim, a gente não deve fazer automedicação, a gente sempre deve procurar um médico mesmo para poder fazer a prescrição dessa medicação e ir observando como que a criança vai respondendo para cada coisa que você fez. Então eu fiz a massagem, eu acolhi a criança, eu conversei, eu brinquei, eu deixei ela repousar e ela de repente melhorou, né? Então, lá, o Jorginho sentiu a dor posterior, pode ter até às vezes, ele pode sentir até dar uma contratura de iscos tibiais, né? Que fica na posterior da coxa, pode acontecer até isso, sabe? Então, assim, eu vou ali, Doutora, eu eu levei ele até no procuro. dentista para ver se ele não tinha foco dentário, pensando que é aquela possibilidade de lesão muscular que podia estar ali por causa do foco, né? Pois é. Então, Então, assim, primeiro a gente vai tatear essa dor para chegar lá para o médico, porque o médico também, ele fica num viés muito grande, né? Porque ele não conhece o indivíduo, ele não está dentro da casa do indivíduo, então ele precisa de mais, quanto mais informações eu der para esse médico, é muito interessante, sabe? Muito interessante mesmo. Porque quanto mais esse médico tiver de informação,
mais ele vai conseguir responder, né? De forma correta nesse diagnóstico. Bom, o Aquiles está falando aqui, para lembrar do caso do Gustavo, e esse garoto que nós falamos na primeira parte, Pois é. que eu citei lá, ficou engessado, ele está lembrando que ele era meu preparador físico na época, e foram 45 dias. Obrigado pela presença, Juninho. Valeu. Nossa. Foram 45 dias. Falamos bem na primeira parte lá e, meu Deus do céu, foi desesperador. Para mim, né? Treinador, né? Desesperador. Para nós médicos também, às vezes é muito frustrante, assim, porque assim, nós somos seres humanos, né? A gente também tá... E às vezes esse erro também está muito pela questão de não ter qualificação melhor da informação, né? Como eu disse, como às vezes a gente não chega lá com uma qualificação dessa informação, a gente só fala. Ou está sentindo muita dor, às vezes ele viu um sinalzinho ali que chamou a atenção dele no raio-x, às vezes o raio-x que fez não foi de uma qualidade muito boa, e aí ele falou, por bem, vou lá e vou imobilizar, porque isso aqui pode ser uma fratura por estresse, né? Então, assim, a gente não sabe o que ele pensou, o que ele avaliou, né? Mas, assim, quanto mais a gente qualificar essa mensagem para o médico, melhor o diagnóstico. E, ó, doutor, eu não sabia que esse carinho era tão importante. Olha, foi gratificante saber disso. Eu já abraço e beijo tanto meu filho, vai ganhar mais ainda agora. Então, porque, oh, meu Deus. Todas as noites, eu vou nada, já vou comprar aquelas pomadas já bem, tá? Para dar uma gelada na perna dele, porque, ô, gente, eu sofri com esse menino, eu e a mãe dele, a gente tentando identificar, ortopedista, vamos procurar ortopedista, vamos. E aqui na cidade não tem, quer dizer, eu vou ter que recorrer a alguns amigos e tal, e puxa vida, só tenho que agradecer, viu, doutor? Muito obrigado, isso aqui não... Muito. Não, isso não tem preço, isso aqui, sabe? Eu vou guardar isso aqui, tomara que dê tudo certo na ferramenta, que eu consiga jogar lá no YouTube lá e deixar disponível, porque não podemos perder um conteúdo desse de forma alguma. E depois vamos tentar fazer isso aí, que a gente faz como se fosse um diáriozinho dessa dor, né? A gente fazer isso aí para auxiliar os pais, né? Que aí às vezes os pais conseguem descrever isso melhor, chegar para o médico com uma informação mais consolidada, né? Ajuda muito para a gente poder chegar no diagnóstico. Sim, crioterapia ajuda. A crioterapia, assim, ajuda a gente a diminuir fazer a reabsorção daquelas toxinas, né? E a crioterapia, assim, na verdade, ela tem mais função nessa questão de quando a gente tem um líquido, né? Um volume de líquido ali. Então, a gente vai fazer com que esse volume vá para a via, né, do vaso ali e que seja absorvido pelo organismo. Então, assim, ajuda. Mas o que a gente vai fazer com que ajuda mais é a questão da massagem mesmo, tá? Que vai fazer com que essa criança ela tenha uma melhor resposta, tá? Entrou aí a madrinha do meu filho aí, ó, Tchu, obrigada, amiga, obrigada pelo carinho, né? Então, assim, essa massagem que a gente vai fazer na criança, a gente vai ajudar muito essa criança a minimizar essa dor, né? Pensando que é o músculo da criança. A crioterapia, eu vou falar que ela vai ajudar mais nessa coisa de deixar a pele mais calma, né? De deixar resfriar um pouquinho aquela musculatura, tirar o líquido que estiver intramuscular ali. Então, a gente fazer essa reabsorção de líquido. Mas não é uma característica, como eu disse, da dor do crescimento ter edema, né? Então, não tem edema, não tem sinal inflamatório, tá? Então, como não tem sinal inflamatório, a gente precisa cuidar mesmo que a musculatura tem um relaxamento, né? A gente vai fazer esse relaxamento dessa musculatura da criança. Doutor, nós estamos chegando a 1h25 de live. Eu não sei se o pessoal quer deixar você embora, sabe? Assim, eu não sei se tem pergunta escondida aí, porque todas que vieram aqui a gente conseguiu... Opa, a doutora caiu aí. Ó, pessoal, vamos aguardar ela voltar aqui para a gente se despedir dela. Tenho certeza que foi muito proveitosa essa live. Acho que nós entramos em pontos aqui que realmente eram desconhecidos para mim, eu tenho que admitir isso, entendeu? Porque eu sou de uma geração diferente, né? Bem anterior a essas evoluções médicas e fisioterápicas do esporte hoje, né? Então,
Vamos ver se ela volta aí para a gente agradecer ela, né? Todo esse carinho, essa atenção que ela teve, essa disponibilidade dela. A gente sabe que ela está num momento aí muito difícil com o coronavírus aí em Belo Horizonte. E ela disponibilizou a parte do seu descanso aí, né? Do repouso dela para tá atendendo a gente. Então vamos ver se ela volta aí. Acho que a internet dela caiu lá. Tomara que ela volte. Eu queria muito agradecer ela por essa disponibilidade, né? Tomara que seja proveitoso, pessoal. Se de repente tiver alguma pergunta aí, caso ela volte, a gente pode tentar ainda colocar, mas eu vou aproveitar a saída dela para reforçar o convite para vocês para estar com a gente na segunda-feira, 3 horas da tarde, com o craque Pedro Lucas do Grêmio, campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira. Nós vamos estar numa live batendo um papo com ele a respeito de carreira, né, de iniciação. Ele que é um garoto que saiu aqui do nosso estado, da nossa região, né, e conseguiu chegar na elite do futebol mundial na categoria sub-17, né, campeão mundial, quer dizer, e é um cara muito bacana, um cara 10 demais, vai valer a pena, né? A gente convida vocês aí a estar com a gente, de repente se o horário não tiver disponível para vocês, nós vamos estar salvando essa live na nossa página do Bom de Bola. Caso queiram conhecer melhor o nosso trabalho, procura lá no Facebook, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, programa Bom de Bola, está lá o nosso trabalho, nossos contatos, né? Temos também nosso contato do WhatsApp, então tem o meu canal no YouTube, né? E assim que tiverem alguma coisa que possamos ajudar a atender ou responder, a gente está sempre à disposição. No mais, eu agradeço a todos aí a participação, muito obrigado. Eu não esperava tanto conteúdo assim que pudéssemos abordar ao mesmo tempo. Foi uma live sensacional, eu gostei demais, sabe? A Flávia deu uma aula aqui pra gente que não é impagável, viu, pessoal? Eu falo para vocês aí que são da família Boa de Bola. É uma aula impagável. As informações que nós tivemos aqui foram espetaculares, né? E como ela não está conseguindo entrar, eu vou deixar aqui o meu agradecimento. Doutora Flávia, muito obrigado mesmo, tá? Ó, eu vou responder aqui o marido dela aqui, para ver se ela entra por ele, né? Vamos ver se eu consigo falar com ele aqui. Não, acho que não vai dar para me falar. Mas... Ô Elano, se de repente você estiver vendo aí, tenta colocar ela aí no seu celular aí, né? Mas se não der para ela entrar, pessoal, eu queria deixar aqui registrado, gravado, o nosso carinho. Doutora Flávia, muito obrigado. Que Deus abençoe, sabe? Opa, voltou. Beleza, pessoal, vamos falar com ela ao vivo aí. Eita, deu certo. Gente, olha só, acabou a bateria, já estou em outro cômodo, já assim, teco no chão. Não, que bom que você voltou, ó. Muito bom. Aí eu peço Mas, doutora, desculpas, assim, agradeço não, muito. que isso, ó. Doutora, nós queremos agradecer demais. Muito obrigado mesmo. O pessoal está aqui, né, enchendo de elogios. Eu vou deixar a live disponível no meu Instagram para que você também vá lá, veja os elogios que você ganhou, que não foram poucos, sabe? Foram muitos. A família Bom de Bola está muito grata. Você deu uma contribuição para o nosso dia a dia aqui, impagável, sabe? Se um dia eu puder te pagar essa consulta, eu pago com o maior carinho, porque né, foi espetacular, sabe? Eu queria te dar um momento, doutor, para você fazer algum agradecimento, alguma consideração para alguém, né, dentro da sua carreira, sei lá, alguém que você pudesse fazer alguma consideração, o momento é seu agora. Eu acho que assim, né, a primeira consideração é que primeiro que eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar multiprofissional, né? Então, eu acho que assim, o educador físico, o nutricionista, o psicólogo, né, o fisiologista, o dentista, então, assim, todo mundo que puder trabalhar em conjunto, para mim, é o que é
o mais sensacional, sabe? As coisas só funcionam porque ninguém sabe tudo. Então, assim, todo mundo tem que dividir um pouquinho e tem que entender que a contribuição do outro ela é muito importante. Então, eu gosto demais de trabalhar de forma multidisciplinar. Então, acho que isso aí é um dos grandes elos. Então, a gente achar um médico que trabalhe com as escolinhas de forma multidisciplinar é importante, né? Para que ele não simplesmente coloque um gesso e simplesmente não olhe para o outro contexto. Então, a gente tem que ter esse contexto e fazer com que esse trabalho seja contínuo, um trabalho de educação, né? E a família tem que estar próxima. A família tem que se respeitar e respeitar o desenvolvimento da sua criança. Então, assim, eu parabenizo todos os profissionais que estão envolvidos com futebol, principalmente todos os profissionais que estão envolvidos com qualquer modalidade esportiva, né? Que somos guerreiros, né? Somos assim, desafiador, todo mundo acha que a gente ganha milhões e não ganha. Pelo contrário, a gente perde muito mais dinheiro trabalhando com o esporte do que a gente ganha, né? Assim, é óbvio que os grandes talentos, eles são muito bem remunerados, merecidamente, são grandes talentos. Mas a realidade de nós que estamos no contexto dos grandes talentos, não temos a mesma remuneração que eles têm, né? Então, assim, é muito importante valorizar esses profissionais que estão envolvidos na modalidade, com muita ética, com muito carinho, com muito... com um olhar, né, primoroso, assim, porque a gente estuda muito, a gente trabalha muito, a gente se dedica muito. E às vezes somos dentro de um contexto com 30, 50 crianças para trabalhar, né? E aí, nesse contexto, a gente, por mais que a gente diversifique o olhar em turnos, a gente continua preocupado com essas crianças, continua preocupado com os nossos pacientes, a gente continua preocupado com o ser humano, né? Então, assim, a gente ter esse diálogo aberto, o pai identificou alguma coisa, precisa dar um retorno para o professor, para que esse professor também consiga olhar, né, para esse aluno com um olhar diferenciado. Então, assim, somos seres humanos, todo mundo passível de acertos e erros. E a gente só vai acertar mais se a gente tiver mais ferramenta e mais mãos trabalhando em conjunto, né? Então, assim, não a gente ficar nesse contexto de simplesmente recriminar o outro, mas olha, vamos lá, vão trabalhar comigo. E eu acho que no meio do futebol ainda é muito ruim, assim, falo principalmente assim, né, que é o nosso contexto mesmo. No meio do futebol tem tanta vaidade que às vezes você vai dar uma mão, estender uma mão e a pessoa acha que você está entrando no trabalho dele, né? E às vezes até te critica, e às vezes você tem até mais conhecimento do que aquela pessoa para aquilo que você quer opinar. Então, nesses casos, infelizmente, a gente retira a mão, né? Mas que o ideal é que todo mundo se dê as mãos e que se auxilie, trabalhe em conjunto para que o futuro a gente vai ter muito mais bons talentos, bons jogadores, bons nadadores, bons ginastas, se a gente trabalhar todo mundo em conjunto, todo mundo conseguindo fazer um contexto, né? Contextualizar esse atleta dentro de um cenário universal ali, né? Dentro daquele universo, olhando desde a ponta do fio do cabelo até o dedo do pé desse atleta. E aí, igual você falou, eu tenho que talvez avaliar a biomecânica, né? O Jorginho apresentou lá, né, uma dor no dedão, mas será que a biomecânica dele estava legal ou não? Então, assim, a gente tem que olhar tudo, a gente tem que tentar ter esse contexto, de olhar tudo, né? De tentar achar tudo. E se o outro deu uma opinião e você discorda, você também tem que, às vezes, ter a liberdade de poder discordar, de falar assim, olha, eu posso dar a minha opinião, eu posso contribuir de alguma forma. Agora, tem gente que, infelizmente, sabe que, às vezes, você poderia contribuir, mas, às vezes, prefere que você não contribua a fim de que você não, vamos colocar assim, não se promova, ocupe o lugar do outro, mas eu acho que não é essa. Eu acho que tem lugar para todo mundo, né? Todo mundo trabalhando com ética, todo mundo trabalhando com aquilo que ama, com dedicação, vai ter lugar para todo mundo, né? É um cenário que temos cada vez mais meninos praticando, cada vez mais pessoas em busca da modalidade esportiva, e agora cresceu mais ainda, com mais mulheres jogando futebol. Então, ou seja, nós temos espaço para todo mundo, né? Verdade, doutora. O conhecimento está aí para ser disseminado. Exatamente. Nós nunca vamos saber tudo, né? Não vamos. Precisamos mesmo nos dar as mãos, porque quem ganha com isso é o público que a gente atende. Né? Como você vê, essa contribuição que você nos deu hoje, o crescimento que nós vamos ter agora,
até na relação do pai com o filho, para ver a condição dele para estar indo treinar ou não indo treinar. É uma contribuição impagável, entendeu? Então, E aí a gente colocar o pai no contexto também, né? Porque, assim, às vezes responsabiliza o educador físico, falando, não, porque essa escolinha tá colocando meu menino para fazer exercício demais. Mas o menino chega em casa e aí, às vezes, vai ficar correndo para lá e para cá, porque às vezes não tem atenção dos pais. Sei lá, sabe, assim, tô dando hipóteses, assim, mas assim, contextualizar o pai. São N fatores, né? Eles têm, todo mundo tem que participar do processo. A dor, ela não surge, assim, pode ser como eu disse, né, ela é multifatorial. Então, assim, pode ser que uma criança que não tem nada disso, de repente apareceu a dor do crescimento? Pode, vai ser um caso mais atípico. Assim, em geral, o que a gente vê é que a gente tem, além das questões, né, assim, da criança estar em overuse, assim, o excesso da atividade física, mas muita questão psicológica envolvida. Então, assim, todo mundo tem que trabalhar no contexto, né, para que isso aí aconteça. Pô, legal demais, ó, doutora. Eu ficaria aqui mais umas 4 horas com você, mas pois é, a ferramenta não comporta. Eu tenho que correr para os meus pequenininhos ali também, né? Claro. Mas, olha, deixa aí meu contato, né? Qualquer coisa me procura lá no Instagram, manda um abraço aí, pode tirar as dúvidas, pode perguntar que eu vou responder na medida do possível e tamo junto. Precisando, eu tô aí, tá? Se quiser depois achar outros temas, nós estamos aí. Ótimo. Nós vamos aí Doutora, para fazer com que o esporte cresça mais e mais. Deus te abençoe, que Deus te retribua 10 vezes mais o tempo que você gastou com a gente, em bênçãos, em coisa boa, em resultados, né? Amém. Que Deus abençoe seu ano, seu trabalho, né? E esperamos ter no futuro aí uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Conte comigo. Um abraço a todo mundo que participou. Um beijo para os meninos aí, um beijo para a Elana aí. Obrigada. Tá, fiquem com Deus. Obrigado, doutora. Obrigado. Eu também. Todos vocês. Um abraço, viu? Tchau. Um abraço. Tchauzinho. E reforçando, pessoal, segunda-feira, Pedro Lucas com a gente aqui, Bom de Bola Quarentena, né? Finalizando, né? Dando sequência nessa programação especial que nós estamos preparando aí para vocês, pais, alunos e profissionais do futebol que queiram curtir aí um bom papo, né? Vamos conhecer um pouquinho do Pedro Lucas. Eu conheço bem e queria que vocês também conhecessem esse cara fantástico, sensacional que está esperando a gente, né? Agradecer aí a todos pela presença, pela participação, né? Muito obrigado pela contribuição. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, professor Elano, por ter nos atendido na primeira. Doutora Flávia, muito obrigado mais uma vez. E até segunda, galera. Um grande abraço mesmo. Obrigado por todos. Valeu.